Vamos lá, gente. Só me dizem aí qual é a página de vocês. É a lição 1, capítulo 1. Oi? Página 21. Tá? Então, Apocalipse, irmãos, a gente vai estudar. Já vou falar para vocês, né? O que é isso aí, o decorrer a gente vai aprendendo, tá bom? Então eu sei que é um livro que é muito esperado por muitos, né? Esse livro de Apocalipse. E vamos lá, dar início em nome de Jesus. O autor, João, o apóstolo, tá, irmãos? Por quê? Aqui o comentarista faz questão de colocar João, o apóstolo. Eu não sei se vocês já ouviram alguém pregar, eu já ouvi, né, pessoas falarem, né, o evangelho que João Batista escreveu, né, então há esta confusão. O evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse não tem nada a ver com João Batista, tá? João Batista não escreveu livro algum, tá bom? Então, João, o apóstolo, data entre 90 e 96 depois de Cristo. Tema: a consumação do conflito dos séculos. Palavras-chave: trono, sete, vencer, cordeiro, eu vi. Versículo-chave: Apocalipse 1, 5b, 6 e 19, né? Os versículos-chave estão aí no capítulo 1, porque é aí que nesse capítulo que a gente vai entender o que é este livro do Apocalipse. Então vamos lá para a leitura. O Senhor Jesus Cristo é e sempre será a revelação por excelência do Deus invisível. Ele é Deus manifesta às suas criaturas. Deus se manifestou várias vezes, de diferentes maneiras e nesses últimos tempos, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Estas manifestações foram feitas pela mesma pessoa que mais tarde veio em carne. Portanto, o último livro do Novo Testamento nos diz que no futuro o mesmo Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, revelará Deus no clímax do plano divino, estabelecendo o reino eterno do bem. Essas manifestações serão de diferentes maneiras, reveladoras e significativas. Tá? Então, o livro do Apocalipse, na verdade, é um livro que fala do futuro. Tá? Pastor, mas não, esse livro não serviu para a época de João? Sim, até o capítulo 3 era um livro que também falava da época dele, mas no capítulo 4 em diante é um livro que vai falar de coisas futuras, coisas posteriores, tá bom? Então, vamos lá. O legislador nas chamas e nuvens do Sinai é o juiz supremo no grande trono branco. O príncipe dos exércitos de Israel, que apareceu a Josué e destruiu Jericó, é aquele que dirigirá a última batalha e os acontecimentos que causarão a destruição final das forças malignas. Ele providenciou o carneiro como sacrifício substitutivo em lugar de Isaac. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro que vencerá e abrirá os selos, que colocará em ação os eventos finais da história humana. Aqui a gente tem alguns ícones neste livro do Apocalipse. O que é os ícones? São os destaques deste livro. Um é Israel, outro é Cristo, é o Senhor, né? E outro é a igreja, tá? Então, esses ícones, eles se destacam neste livro do Apocalipse, porque o futuro da humanidade depende desses três,
tá? Jesus, a igreja e Israel, tá? Então está tudo voltado para isso. Por quê? A gente vai aprender aqui, daqui a pouco, quando a gente entrar em escatologia, neste livro, que o anticristo, ele ainda não se manifestou, porque a igreja está na terra. A grande tribulação ainda não aconteceu, porque a igreja está na terra. E Cristo, porque Cristo ainda não veio, não arrebatou a igreja, não veio para Israel. Então muitas coisas dependem destes acontecimentos, tá? Para o desenrolar, né, das partes finais deste episódio da humanidade, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aquele em que, em companhia de 2 anjos, visitou Abraão em Mane e ordenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, salvando Ló e suas filhas, é o mesmo. Em meio a inumeráveis hostes de anjos, ordenará as pragas e castigos que destruirão os rebeldes, ao acontecer os castigos dos selos, das trombetas e das taças da ira. Deus estava no topo da escada que ia da terra ao céu, e anjos subiam e desciam por ela. É o mesmo que disse a Natanael que no futuro ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aos judeus do concílio, afirmou em ser o Filho do Deus bendito e disse que haveriam de ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ele que um dia veremos sobre o trono excelso, com milhões e milhões de anjos e de remidos ao seu redor, adorando-o, e ele mesmo ordenará o desenvolvimento dos acontecimentos finais, tá? Então, irmãos, na verdade, esses acontecimentos finais, eles estão freados, tá? Daqui a pouco a gente vai ver sobre o que nós já estudamos um pouquinho, só que eu não adentrei a fundo por causa deste livro, a gente vai adentrar aqui, né? Sobre as 70 semanas que Daniel, né? Ele viu 70 semanas que foi orientado, foi falado com ele. Só que esta contagem ela parou na 69ª, lembra que eu falei na última aula? Então, tudo acerca do futuro da humanidade está parado. Por quê? Porque a igreja ainda está aqui, né? Isso só volta a contar, e esse desenrolar do que acontece do capítulo 4 de Apocalipse em diante só vem a acontecer as pragas, as trombetas, as taças da ira de Deus, só depois que a igreja sair da terra, tá? Então, quando se fala de futuro, tá? Na escatologia, no estudo teológico, existe uma série de escolas que se diferenciam uma das outras, que é: nós somos os pré-tribulacionistas. Por quê? Nós cremos pela Bíblia que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Pastor, mas como o Senhor prova isso? É só a gente olhar os fatos bíblicos, tá? Os fatos bíblicos. A igreja é a eleita, é aquela que Jesus escolheu para ser perfeita. Nós estamos nessa fase, buscando a perfeição, né? Mas a igreja de Cristo que vai subir é eleita, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver primeiro o quê? Quando Deus destrói a humanidade com o dilúvio, Deus destrói Noé e sua família? Não. Prepara para eles o quê? Uma arca. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra,
destrói Ló com a sua família? Não. Ele tira Ló com a família de dentro de Sodoma e Gomorra para punir. E é a mesma coisa, porque a grande tribulação será um período de punição para a terra. E Deus não vai punir a terra com a igreja aqui. Então ele vai arrancar a igreja para começar a punir a humanidade. Amém? Então, existem os tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, e existem os milenistas, os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja, além de passar pela tribulação, ela vai ainda fazer parte do milênio, né? Ainda sem o arrebatamento, que ela só vai ser arrebatada após o milênio, tá bom? Então, essas duas teses a gente descarta, tá? Porque a gente fica com essa, porque é onde que a Bíblia traz mais lógica para nós, né? Que Deus nunca foi o prazer de Deus punir o justo junto com o ímpio, tá? Então, por isso que coisas piores não aconteceram sobre a terra, né? Porque a igreja ainda está na terra, tá bom? Então, vamos lá. Aonde está escrito? O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Vê se vocês encontram aí. Sim. Sim? Qual é a página? 22. Página 22. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, singular entre os demais. Ele é ao mesmo tempo uma revelação do futuro, uma profecia, um conjunto de 7 cartas, tá? Então o livro do Apocalipse é isso, é uma revelação do futuro, é uma profecia e um conjunto de 7 cartas que foi direcionada às igrejas da Ásia Menor. Aí vocês vão marcar agora. Apocalipse deriva da palavra grega apocalipsis, traduzida por revelação em Apocalipse. Até a parte do Apocalipse? Isso. Então vamos lá. Em Apocalipse 1 é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola quanto aos seus destinatários. 5 fatos importantes no tocante ao contexto deste livro são revelados no capítulo 1. É a revelação de Jesus Cristo. Tá? Então, este livro é a revelação de Jesus Cristo. Então, este livro ele tem um teor profético, tá? É um livro que tem um teor de revelação. A gente falou muito da divisão do Antigo Testamento. A divisão do Novo Testamento, ela se dá da seguinte maneira: os Evangelhos, livro histórico, que é apenas um, que é Atos, e epístolas e revelação, que é o livro do Apocalipse, ou o único livro profético do Novo Testamento, porque ele quase que todo é uma profecia, tá bom? Então essa revelação foi dada ao autor sobrenaturalmente por Cristo glorificado através do seu anjo. A revelação, desvendamento, foi entregue a João, servo de Deus, tá? Então foi uma revelação dada a João. Que João, apóstolo de Jesus Cristo, um dos 12, tá? O único que não foi martirizado, que não morreu, que não foi assassinado pela causa de Cristo. Os historiadores dizem, né, que Dominiciano
tentou matá-lo, assassiná-lo, lançando ele num caldeirão de azeite fervendo, né? E mesmo assim ele saiu de lá intacto. Então João é o único dos apóstolos que morreu de velhice, tá bom? Morreu na sua velhice, tá? João teve as visões e recebeu a mensagem apocalíptica quando esteve exilado na ilha de Patmos, 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso, por causa da palavra de Deus e do testemunho do próprio João. Tá? Então a condenação dele final foi o exílio. Ele ficou exilado na ilha, era um local de minas, onde o trabalho era pesado, né? E ele foi exilado para lá, foi estar lá para viver os últimos dias da sua vida, onde lançaram ele para morrer. Foi aonde Deus abriu os céus para ele e revelou os maiores mistérios para a humanidade. Amém? Então vamos aí ao propósito deste livro. Aqui. O Apocalipse tem por finalidade dar ao mundo uma última declaração divina de que Jesus é o Filho de Deus e há de triunfar sobre todo inimigo e será o governador do universo durante a eternidade, tá? Então o propósito deste livro, né, é mostrar o desfecho do Verbo, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, né? Aquele que veio para os seus, foi morto, onde os judeus pensaram que ele veio para reinar. Ele não tinha vindo para reinar, ele veio para servir, para se entregar por nós. E agora este livro, ele tem o intuito de mostrar, né, exatamente o que Cristo é e o que ele será na eternidade e no futuro, tanto para a igreja quanto para a humanidade. Então este é o propósito do livro do Apocalipse, tá bom? O Apocalipse anuncia o último convite escrito por inspiração divina, chamando aos pecadores a reconciliarem-se com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O Apocalipse também é um livro que traz o desfecho da humanidade, né? Este livro, ele tem uma das melhores sentenças para o salvo: vinde, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas em contrapartida, é o livro que traz a sentença final para todos aqueles que desceram à sepultura sem Deus, sem paz, sem salvação, para todos aqueles que um dia vierem a desistir da fé, parar na caminhada e perder a sua salvação. Este livro traz que o estado dessas pessoas, o juízo final para elas será ser lançada num lago de fogo que arde com fogo em enxofre, né? Então, como ele traz, né, uma mensagem boa para o salvo, em contrapartida é o livro que traz uma mensagem verdadeira, dura, para aquele que não quer Cristo, que nega Cristo, ou que nunca quis aceitar a Cristo. Amém? Então nós vamos pule aí 2 parágrafos e vamos aqui na presença de Cristo. Acharam? Tá dando para acompanhar? Tá? Vê se a sua página é 16. Sua página é 16, Ana? Vê se sua página é 16. Ah, então tá, eu vou te dizer na página aqui. Então vamos lá. Na presença de Cristo não entra nenhuma coisa imunda,
Ou seja, é preciso lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ficarão de fora os que têm prazer nos deleites carnais. Então, este livro ele tem este propósito de mostrar para nós, nos despertar em nós, que isso não é brincadeira. A igreja não está aqui brincando. Os pastores, os obreiros, vocês não estão aqui brincando. Isso é uma realidade, né? A qualquer momento vai chegar esta hora. Então a gente não pode, não dá mais tempo para brincar, porque isto é sério. Vamos ler na Bíblia Apocalipse 22, versículo 14. Apocalipse 22, versículo 14. Quem achar pode ler. Pode ler, Gustavo. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. 22, 14. É isso mesmo. Tá certo, tá certo. Tá bom. E agora leia o 12, verso 11. 12, verso 11. E eles venceram pelo sangue do poder e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Ok? Então, irmãos, é isso. Por quê? A Bíblia fala sobre isso. Porque não tem como ser salvo, irmãos, se nós não lavarmos as nossas vestes, a nossa vida espiritual, no sangue do Cordeiro. Por que lavar o sangue? Porque nós não somos perfeitos. Nós pecamos, erramos, né? Falhamos a todo momento e nós precisamos nos arrepender a cada instante. Porque às vezes a gente fala isso, irmãos, e falamos que nós pecamos, e parece que tem pessoas que às vezes absorvem isso como se pecar fosse normal. Não, irmãos, pecar não pode ser uma coisa normal para o crente. Pecar para o crente salvo tem que ser acidente de trajetória, aonde você se arrepende, aonde você tem compulsa por aquilo que você fez, por aquilo que você praticou, né? Porque tem muitas pessoas dizendo, não, eu sou pecador, todo mundo é pecador, então ele age dessa maneira para continuar pecando, continuar praticando coisas que desagradam ao Senhor. Não, irmãos, pecado, né, tem que ser coisas que não planejadas, né? Então nós não podemos arquitetar o pecado ou permanecer pecando porque não, eu sou carne mesmo e vou permanecer no erro. Não, de maneira nenhuma, né? Paulo ele vai escrever Romanos capítulo 6, ele vai dizer, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque tem pessoas que são assim, ela peca, agora já pequei, vou continuar pecando, quando Deus quiser, Ele me levanta. Não, é parar, para, dá a volta por cima, se levanta e vai, porque o sangue de Jesus, nessa situação, ele te purifica de todo pecado. É isso que Paulo está fazendo a pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? E ele vai responder, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado se morremos para ele, né? Então, é isso que a gente precisa entender, tá bom, irmãos? Vamos lá agora, gente, deixa eu ver aqui se tem alguma resposta. Lá onde está o autor, na sua página antes, é página 20. A de vocês eu não sei. 27.
27, autor. Aí acima, antes de autor, 3 parágrafos antes de autor. É 27 ainda? Não, 26. 26? Onde está escrito o objetivo. É 26. Então vocês vão marcar isso aí. O objetivo deste livro é dar ao mundo a mensagem divina de que o fim de todas as coisas se aproxima. Ok? Marcaram aí? O objetivo deste livro é dar ao mundo a mensagem divina que o fim de todas as coisas se aproxima. Irmãos, e é uma realidade. Estamos próximos, estamos perto, né, do fim, e é hora de estarmos prontos, preparados, né? Porque cada dia é um dia que nós não sabemos se vamos terminá-lo. Ou seja, Cristo pode voltar, ou nós também podemos partir, né, para o seu encontro. Então precisamos estar preparados, tá bom? E este livro, o propósito deste livro é nos alertar para isso, é despertar em nós isto, tá? O autor, vamos lá. O autor refere-se 4 vezes como João. Era conhecido e sua autoridade espiritual era reconhecida, que não precisou impor suas credenciais. A antiga tradição eclesiástica atribui unânime este livro ao apóstolo João. Aí vocês vão marcar também. Evidências históricas e internas do livro indicam o apóstolo João como o autor. Tá? Então, o próprio apóstolo João, né, ele vai fazer menção dele mesmo. Tá? Então, não tem como ser outro autor. Ainda que alguns críticos dizem que foi alguém anônimo que não quis se revelar e deu o nome a João, né, para ficar no anonimato, mas a gente descarta completamente isso. Então, com certeza, com convicção, tá, o livro do Apocalipse foi escrito, entre aspas, né, a autoria é dele, porque ele não escreveu, ele ditou, tá, para que outra pessoa assim escrevesse o livro do Apocalipse, tá bom? Mas a autoria é do apóstolo João. Então vamos ver o que alguns pais da igreja falam. Irineu vê que Irineu conheceu a Policarpo e este é o apóstolo João, tá? Policarpo foi alguém que conheceu o apóstolo João. Referiu-se a João, escrevendo o Apocalipse perto do fim do reinado de Domiciano, imperador romano, né? Foi um dos piores imperadores de Roma. Neste período dele, foi o período em que a perseguição foi mais árdua contra a igreja. Então, eu não sei se eu já citei para vocês um livro para leitura, mas se eu não citei, né, eu quero citar, se vocês puderem um dia lerem, é muito bom. É um livro chamado Os Mártires do Coliseu, tá? Que vai falar exatamente deste período de perseguição da igreja, do Coliseu, né, das torturas, né? E é um livro também recheado de muitos milagres, tá? Pessoal, não sei se foi aqui que foi que está dizendo que ele ficou indignado e ele queria ser adorado como se fosse um Deus, né? Todos os imperadores queriam. Ele ficou com raiva porque alguns cristãos não adoravam e mandavam perseguir e matar. Aham, isso aí. Então, os imperadores de Roma, os Césares,
eles queriam ser considerados divindades, né? Então, eles queriam ser reverenciados como Deus. Então, ainda que, sim. A página? O livro, Os Mártires do Coliseu. Então, vamos lá. O livro retrata as circunstâncias históricas do reinado de Domiciano, que exigiu aos seus súditos que lhes chamassem de Senhor e Deus. Sem dúvida, o decreto do imperador estabeleceu um confronto entre os que dispunham a adorá-lo e os crentes fiéis que confessavam que somente Jesus era Senhor e Deus. Então, né, aí dá-se a grande perseguição, tá bom? Destarte, ou seja, por esta forma, o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam intensa perseguição por causa de seu testemunho. A tribulação é demonstrada no contexto do livro de Apocalipse, tá? Muitos estudiosos da época entendiam que o que Deus mostrara a João, né, eram fatos que estavam ocorrendo no fim do primeiro século, mas na verdade não. O que Deus estava mostrando a João eram coisas futuras que nós ainda também não presenciamos ainda. Amém? Então vamos lá. Como estudante já deve ter percebido, cremos que o escritor do Apocalipse é o mesmo João que escreveu o 4º Evangelho e as epístolas que levam o seu nome. Não temos razão para duvidar disso. Confessamos que não há aqui tantos indícios que é a obra de um pobre pescador sem muita preparação acadêmica. Embora João não tenha estudado em Jerusalém com Gamaliel, como Paulo, contudo, não devemos deduzir que João era iletrado, como os componentes do Sinédrio diziam. Tá? Então, João ele não tinha um grande conhecimento teológico, não aprendeu com os melhores professores, porque a condição financeira de João não era das melhores, tá? Mas não quer dizer que João era analfabeto, tá? João ele não tinha um conhecimento, né, avançado, como Paulo tinha, como outras pessoas tinham, né? Como alguns historiadores dizem que Maria Madalena também tinha, tá? Um conhecimento bom, era uma mulher de muitas, ela era algumas exceções que sabia ler e escrever, né? Então, João, ele não era iletrado completamente, como muitos diziam, tá bom? Não se vestia como os estudantes ou discípulos de um reconhecido mestre da capital, de modo que julgaram que ele só tinha a cultura ministrada pela escola rural da Galiléia. Para os orgulhosos cônsules, isto era ser iletrado, né? Então, os cônsules eram os ministros, né? Eram aqueles que tinham cargos dados por Roma. João era o discípulo que Jesus amava. O Evangelho e as suas epístolas falam do amor como tema predileto. Um homem ideal para transmitir a revelação que o Senhor deu a ele em Patmos. A ideia que havia outro ancião chamado João, que escreveu o Apocalipse, parece-nos fantasiosa. Dizer que algum anônimo fez e atribuiu ao apóstolo a fim de assegurar sua aceitação é uma conjectura, ou seja, uma imaginação da mente humana. Por que não crer na declaração do próprio livro? A lógica é aceitar que o autor é o mesmo apóstolo e, por conseguinte,
crê também que ele foi inspirado, como afirmou. A gente precisa entender que João, ele passa a ser um livro canônico, ou seja, um livro que se tornou, ou seja, que foi considerado inspirado pelo Espírito Santo, genuíno, autêntico. Por quê? Porque teve vários outros livros falando do futuro que não vieram a compor a nossa Bíblia. Tem o Apocalipse de Paulo, tem o Apocalipse de Pedro, né? Que são chamados de livros apócrifos, porque não foram tidos como autênticos, né? Ou livros que encontraram falhas neles para compor a nossa Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos lá. João não pretende que a obra seja produto da sua própria sabedoria. Afirma ter recebido a revelação de Jesus Cristo. Escreveu o que lhe foi ordenado. Temos aqui, portanto, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, notificou ao seu servo João. E eu, João, né? Então são termos que ele vai usar neste próprio livro, né? Que a gente vai entender a autoria do próprio João. Aí vocês vão marcar agora a referência histórica mais recente ao Apocalipse, encontra-se nas obras de Justino Mártir. Quem marcaram aí? Por volta da metade do século II, ele citou que foi escrito por João, apóstolo de Jesus Cristo, citado por, no diálogo com Trifon, página 81, citado por Temer. Irineu cita 5 passagens e declara que João foi o autor. Também Pápias, Clemente de Alexandria, Teófilo de Antioquia, Pastor de Hermas, o Cano Muratório, provando que nos fins do século II, o Apocalipse de João era aceito como livro apostólico, como parte legítima do cânon do Novo Testamento. Os outros livros apocalípticos foram rejeitados. Aí vocês vão marcar. As igrejas orientais não aceitaram o Apocalipse no cânon até o IV século. Marca isso aí, tá? Isto é, não todas as igrejas desde o princípio, mas a decisão final foi favorável ao Apocalipse e contra os escritos em estilo similar. Tá? Então, Apocalipse foi aceito e os outros escritos, se tratando de revelações, de futuro e tudo mais, eles foram rejeitados. Tá bom? Um mesmo autor pode usar estilos diferentes quando escreve, e é certo que a linguagem é a da época da igreja primitiva, pois não durou muita influência do aramaico sobre ela, e há críticos que alegam que o grego do Apocalipse prova que ele foi escrito antes da queda de Jerusalém, no ano 70. Tá? Então, entenda bem, irmãos, sobre as línguas originais. O aramaico ele passou a predominar numa certa época. Por quê? Lembra que nós estudamos o livro passado, estávamos falando do cativeiro, não foi isso? Cativeiro babilônico. Então, a Pérsia tomou a Babilônia. Então, a língua que era falada na Babilônia não era o hebraico. A língua que era falada na Babilônia era o aramaico. Então, no início do Novo Testamento, o que predominava ainda era o aramaico. O próprio Jesus, ele também falava em aramaico. A expressão talita cumi é uma expressão aramaica,
tá? Então, o próprio Cristo, ele pronunciava palavras em aramaico. Então, era uma linguagem que predominava na época, mas aí veio, como o Império Romano foi tomando lugar, o grego veio começar a predominar e abafar o aramaico, tá bom? Então, irmãos, alguma dúvida nessa primeira parte? Essa primeira aula é só uma introdução para a gente entender direito o que nós vamos estudar, tá? Então, vamos corrigir o primeiro questionário. Questão de número 1. Sobre o Apocalipse, é incerto afirmar que. Responda para mim, Pastor Rafael. Letra D. Letra D. Seu nome deriva-se da palavra hebraica Apocalipse, traduzida por revelação. Essa aí é para marcar, está errada. E onde está o erro não é hebraica, é grega, tá? A palavra grega. 2. Evidências históricas e internas do livro de Apocalipse indicam como autor irmã Kelly. Apóstolo João. Apóstolo João, letra A. 3 é da prova. A referência histórica mais recente ao Apocalipse encontra-se nas obras de... Responda para nós, missionária Jaqueline. Justino Martins. Isso, letra B de bola. 4. Irmãos, vê aí se o 4 está escrito assim, o Apocalipse. O Apocalipse tem como objetivo, é isso mesmo? Se aproxima? Então responde para nós aí, presbítero Daniel, certo ou errado? Tem que ser. Tá certo, correto. Essa é da prova, tá, irmãos? Marque, essa é da prova. A 5 também é da prova. O Apocalipse não é... desculpa. O Apocalipse foi bem aceito nos primeiros 4 séculos, principalmente pelas igrejas orientais. Certo ou errado, Gustavo? Errado. Por quê? Não foi aceito. Isso aí. Bem, irmãos, me informa, tem lanche, tem intervalo? Não? Vai direto. Vai direto? Então vamos direto, hein? Só queria que me arrumasse um copinho de água aí, por favor. Então vamos lá. No meu é página 25, no de vocês é que página? 32. Página 32. Data. O livro em si oferece muita evidência acerca da data exata em que foi escrito. A ideia é que Apocalipse 13:18 se refere a Nero, porque o seu nome Neron Kesa em hebraico pode ser escrito de tal maneira que o valor numérico das letras seja 666. Não é razoável. Tampouco é certo, obrigado, meu pastor, que as referências ao templo, como se ainda estivesse de pé, sejam prova de que o livro foi terminado antes da destruição de Jerusalém. Pode referir-se a outro templo futuro, tá, irmãos? Então é isso aqui que a gente precisa reavaliar. O favor da data comumente aceita pelos evangélicos de teologia conservadora ao redor do ano 90 ou um pouco mais tarde, há várias considerações. O próprio texto oferece um testemunho que merece séria atenção ao procurarmos descobrir a data da sua origem. Os 2 capítulos em que constam as cartas às igrejas, o 2º e o 3º, descreve uma condição de decadência que viria após um período de desenvolvimento e maturidade. Este estado de coisas não podia ter prevalecido durante o Império de Nero. Não havia transcorrido tempo suficiente
depois do estabelecimento daquelas igrejas, pelo apóstolo Paulo. Além disto, a evidência externa é a favor de uma data posterior, na última década do primeiro século, tá? Então, a data é aproximadamente essa que nós lemos lá no início, tá? Da década de 90 do primeiro século, entre 90 e 96 depois de Cristo, tá bom? Então esta é a data mais aproximada da autoria e da escrita do livro de João, de quando esse livro foi concluído, do Apocalipse, tá? Irineu diz especificamente que o Apocalipse foi escrito durante o reinado do imperador Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo. Este último dos Césares podia muito bem ter sido o que desterrou o velho apóstolo João para a ilha de Patmos, ou seja, desterrou, fez sair da sua terra, tá bom? Vitoriano, Eusébio e Jerônimo estão de acordo com Irineu, tá? De que foi esse último César Domiciano que exilou o apóstolo João. Não há dúvidas de que o autor do Apocalipse estava familiarizado com o Antigo Testamento. As escrituras sagradas do judaísmo, considerando a existência de muitos escritos, nesse estilo como o chamado Apocalipse de Pedro, outro de Paulo, de Esdras, de Elias, de Zacarias, etc., destaca-se que o livro do Apocalipse foi realmente escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado, tá bom? É lógico deduzir que o Apocalipse foi escrito quando começaram as perseguições em todo o Império Romano. Havendo em circulação várias obras de cunho apocalíptico, não é estranho que em tempos de perseguição essa mensagem às igrejas tomasse este estilo de comunicação. Embora seja uma literatura diferente e empregue um vocabulário distinto e especial, o apóstolo João conhecia bem as igrejas da Ásia Menor, sabia da preocupação dos irmãos, especialmente dos pastores, ao ver o princípio da perseguição imperial. Onde está Cristo, que prometeu as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? Ele havia vencido o mundo e que o Pai lhes daria o reino e a vinda do Senhor em glória. Qual era a responsabilidade e maneira de proceder da igreja naquelas circunstâncias? Essas perguntas reclamavam uma mensagem divina para aquela época. Alguma resposta autorizada antes de encerrar-se o cânon do Novo Testamento. Domiciano, o último dos 12 Césares, que reinou até o ano 96, começou no fim do seu reinado a perseguir os cristãos. O governo percebia que o cristianismo não era simplesmente uma seita do judaísmo, sem importância, mas um poder que rivalizava com o próprio império na demanda da lealdade dos homens, tá? Então, ele foi cruel porque ele entendia que o cristianismo era uma ameaça, porque os cristãos não se dobravam a ele, né? Os cristãos não diziam César meu Curios, que queria dizer meu Senhor, né? E todos tinham que dizer isso em lealdade a César, e a igreja de Cristo não se prostrava a isso, né? Então a perseguição ela foi cruel, foi sangrenta, foi terrível, né? Contra os cristãos do primeiro século. Sofreram muito, perderam suas vidas, mas se mantiveram fiéis ao Senhor.
Amém? Então vamos lá. Roma decretou a adoração do imperador como Deus visível, que supria as necessidades, otorgava benefício ao povo nas festas, corridas e lutas nos estádios. Os cidadãos e escravos estavam acostumados a adorar deuses de madeira, gesso, pedra e metais. Não lhes era difícil acrescentar outro deus à lista de divindades, especialmente um que era visível, de reconhecido poder e autoridade, capaz de fazer bem ou mal. Mas o Evangelho fazia discípulos e estes recusavam a dobrar os joelhos diante do imperador e a adorar sua imagem. Não sacrificariam animais nos altares pagãos, reconheciam somente a Jesus Cristo nos céus como seu Senhor e Salvador de suas almas. Amém? Vamos aí para a interpretação. Qual é a página? Na sua é 28, tá antes? Interpretação. O Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais se encontra dificuldades em sua interpretação. Os leitores originais provavelmente entenderam a sua mensagem sem muita dificuldade. Porém, aí vocês vão marcar. Nos séculos subsequentes, surgiram 4 escolas principais de interpretação deste livro, a saber, aí vocês marcaram aí, né? A saber, deixa eu ver aqui. Aí vocês marquem esses 4 aí: preteristas, historicistas, idealistas e futuristas. Tá? Isso é uma resposta. Pode marcar só os nomes, tá? Só os nomes. Aí, onde está historicistas, vocês vão marcar o que está escrito ao lado. Entendem que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da igreja, partindo de João até o fim da presente era. Ok? Então, existiam, no século subsequente, foram surgindo escolas que se dedicavam a estudar acerca sobre a interpretação deste livro. Então, existiam os preteristas, que eles consideravam que o livro e as suas profecias cumpriram-se no contexto histórico original do Império Romano, a não ser os capítulos 19 e 22 que aguardam cumprimento, tá? Então, os preteristas que falam de passado, tá? Eles alegam que o Apocalipse se cumpriu quase todo, com exceção dos 3 últimos capítulos. 3 não, os 4 últimos, 19, 20, 21 e 22. Os historicistas, é isso que vocês marcaram aí, tá? Que entendem que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da igreja, partindo de João até o fim da presente era, ou seja, é uma história total até o arrebatamento da igreja. Idealistas consideram o simbolismo do livro como a expressão de princípios espirituais, sem limitação de tempo, concernente ao bem e ao mal, através da história, sem prender-se a eventos históricos, tá? Então, os idealistas eles vão considerar o simbolismo do livro, né? E então vão ver as expressões espirituais, sem limitação de tempo e tudo mais. Então, os idealistas, eles compreendem que o homem não é capaz de compreender, na sua lógica, o Apocalipse.
tá bom? Os futuristas consideram os capítulos 4 ao 22 como profecias de eventos da história que ocorrerão somente no fim desta era, tá? Então, os futuristas, esses se enquadram mais conosco, tá? Que consideram que os capítulos 4 ao 22 como profecias de eventos da história que ocorrerão somente no fim desta era. Ou seja, qual é o fim da nossa era? É o momento em que Cristo arrebatar a igreja. Então acabou a era da igreja, o tempo da igreja na terra. Amém? Então vamos lá. O que devemos esperar do Apocalipse? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Éden, o Senhor prometeu-lhe um redentor que venceria Satanás. Ao custo da sua própria vida, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasceu de uma virgem, conforme as Escrituras, e disse: veio para que os seus tenham vida abundante. Tá? Então, o que nós devemos esperar do Apocalipse? Assim como Gênesis é o livro do início, Apocalipse é o livro do final, né? É aquilo que vai tratar do fim das coisas, do término das coisas, ou da salvação, ou da condenação, né? Ou da absolvição, ou dos castigos e tudo mais. É neste livro que nós vamos ver o desfecho da humanidade, tá bom? Então, este livro, irmãos, não é um livro totalmente um teor teológico, mas é um livro espiritual e é um livro totalmente profético, tá? Então, por isso que é um livro escatológico. Mas a gente vai falar, né, nas aulas posteriores e vamos explicar para vocês aí este termo escatologia. Vamos aí agora à revelação. Revelação, irmão, é a mesma coisa de descobrir, né? Essa mesa estaria tapada aqui com um lençol e a gente tirar o véu, né? Então a gente descobre, a gente destampa, a gente tira o véu, né? E isto é uma revelação. Vamos lá. Página 30, tá, Anderson? Tá dando para acompanhar? Vamos lá. Na de vocês é que página? 36. Página 36. Escrita às 7 igrejas que estão na Ásia, a obra de João é uma revelação das coisas que em breve devem acontecer. Notificada ao apóstolo João por Jesus Cristo, é uma mensagem entregue por Deus ao Senhor para que a mostre aos seus servos. João escreveu sua profecia em forma de epístola, começando com uma saudação de graça e paz de cada pessoa da Trindade. O tema do livro é claro: o Senhor Deus Todo-Poderoso garante a vitória definitiva do Jesus crucificado perante toda a terra. Sua vitória será inquestionável, seu povo se alegrará em sua libertação definitiva, mas os que o rejeitaram lamentarão sua vinda, porque significará condenação para eles. Ok? Então, revelação é exatamente isso. João, ele descortina como que vai ser o fim, né? Na verdade, Jesus descortina para João como vai ser o fim de todas as coisas. É por isso que hoje nós sabemos, né, o que acontece depois que a igreja for arrebatada, porque Jesus revelou ao seu servo João o que haveria de acontecer no futuro.
Então, esta revelação, ela foi dada a nós, foi dada a ele e está na Bíblia hoje e ela é dada a nós, né? Então, hoje nós sabemos o que acontece com aquele que não vai fazer parte do arrebatamento da igreja e vai estar vivo ainda. Hoje nós sabemos pela Bíblia, né? Então, aquele que morre sem Cristo, a gente sabe o que vai acontecer com ele. Por quê? Porque está aqui no Apocalipse, né? Então, é a revelação do fim de todas as coisas. Vamos aí, João em Patmos, mensagens às igrejas. Exilado na ilha de Patmos, João viu o Senhor ressurreto. Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ouviu atrás de si uma grande voz, alta como de trombeta. Aí vocês vão marcar. A voz declarou que João deveria escrever o que iria ver e enviá-lo às 7 igrejas. Aí vocês continuem e marquem todas essas que estão no quadrinho aí. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Então, João em Patmos. Como foi a visão que João teve? João, ele foi arrebatado. Como foi este arrebatamento? Não é como o arrebatamento que vai acontecer com a igreja. João foi arrebatado em espírito. O seu corpo ficou inerte, tá? Paralisado, e o seu espírito é tomado por Deus, levado ao céu, tá? E aonde Deus, Jesus mostra através do seu anjo, né, todas essas coisas a João, e relata a João as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, tá bom? Então vamos lá. É interessante que antes de mencionar Cristo, ele afirma ter visto 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Hein? Por isso, o significado das visões de João, a mensagem às 7 igrejas, não deve ser menosprezada. Na verdade, não encontramos as 7 cartas dirigidas às igrejas apenas nos capítulos 2 a 3, mas em todo Apocalipse, tá? Por quê, irmãos? O Apocalipse teve a carta destinada às igrejas, mas todo o Apocalipse é para toda a humanidade. Então, todo, né, o conteúdo deste livro também era para aquelas 7 igrejas, e não somente para elas, mas para todos, como para nós também, que chegou até os nossos dias, graças a Deus. Tá? Então vamos aqui adiante. Certamente não há evidências textuais de que as cartas individualmente ou como coletânea circularam separadas do restante da obra literária de João, tá? Então não há informação disso, que aquelas cartas que foram destinadas às igrejas, elas se tornaram exemplares para serem direcionados a outros lugares, como doutrina, orientação, não, né? Todas elas foram anexadas ou estavam acopladas ao livro do Apocalipse, tá bom? Constitui um erro sério pensar que certos trechos de Apocalipse não eram importantes para seus primeiros leitores.
Apocalipse como um todo é pertinente para as igrejas daqueles dias e ao longo da história. Eram participantes com João na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Tá? Então, este livro também era para aquele tempo, tá? Porque era um tempo de tribulação grande, era um tempo de perseguição tamanha, mas é um livro que hoje, né, olhando para ele serve mais para o nosso tempo. Tá? Então foi um livro que foi escrito, claro, com um propósito para aquele tempo, mas o propósito de Deus era alcançar o nosso tempo, tá? Porque é um livro que hoje é para despertar a igreja, despertou as igrejas em todos os séculos posteriores até chegar no nosso, que podemos dizer que somos, pertencemos ao século derradeiro da história da igreja. Então este livro alcançou nossos dias e nós glorificamos a Deus por isso, pela Bíblia, tá? Então que nós possamos a cada momento meditar, estudar, guardar em nosso coração a mensagem que contém este livro. Bom, cada igreja precisa prestar atenção não apenas em sua própria carta, na verdade em todo o Apocalipse, que adverte sobre o julgamento futuro e pronuncia uma bênção sobre todos os que perseveram nos momentos de tribulação e morrem fiéis ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque hoje nós, claro, somos brasileiros e aqui a perseguição praticamente é zero, né, para o cristão. Ah, não, pastor, tem espíritas, tem um vizinho. Irmão, isso não é perseguição, baseado no que a gente lê, do que a gente vê, do que esses cristãos passaram no primeiro século. Isso não é perseguição, não, irmão. Tem crente que tem a audácia de dizer, se ele vem num culto de ensino e o pastor prega uma mensagem um pouquinho mais dura, ou se o pastor corrige, tem pessoa que tem a audácia de dizer, não, meu pastor está me perseguindo, Irmãos, não sabe, não tem ideia do que é uma perseguição, Vão ter sim aqueles que ficarem. Não queira ser um destes, irmãos, porque esses vão entender realmente o que é perseguição, tá? A Igreja de Cristo, pelo menos aqui no Brasil, ela não é perseguida. Ah, pastor, e as leis? Não, isso não é nada, irmão. A gente ainda está de porta aberta aí, a gente vai para a rua, faz ar livre. Irmãos, isso não é nada. Ah, tem horário do silêncio, sempre teve, irmãos, sempre teve, Então, mas isso não impede da gente pregar a palavra, anunciar a palavra. Então a igreja não está sendo perseguida, não, irmãos, Com todo respeito, não está, Crente não é arrastado pela rua, é espancado, esquartejado, decapitado. Não, irmãos, de maneira nenhuma. A gente anda com a nossa Bíblia, a gente fala de Jesus, a gente fala que é crente e está tudo bom. E hoje está virando até moda, Ser crente está virando até moda hoje em dia. Todo mundo quer ser crente. Na época de eleição, então, aparece um montão, Eles viram tudo crente, Então, hoje é mole. Então isso não é perseguição, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Vamos aí às cartas às 7 igrejas. Qual é a página? Página 38, no seu é 33, achou? Então vamos lá.
As cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia têm uma estrutura padronizada. Após definir os destinatários, o Senhor ressurreto apresenta e descreve a si mesmo usando parte da descrição do Filho do Homem. Conforme Apocalipse 1, 9 ao 20, inicia com a palavra conheço, de elogio ou de crítica, né? Tem essa particularidade em todas as cartas. Em todas elas, nas 7 cartas, a palavra de Jesus vai ser a mesma neste termo. Conheço as tuas obras, tá? Então, Jesus está falando para as 7 igrejas da mesma maneira, dizendo, conheço as tuas obras. E aí, depois disso, ele vai relatar as obras de cada uma delas, tanto as boas quanto as ruins, tá? Então, em seguida, há um tipo de exortação aos repreendidos ou criticados por Jesus. A exortação é arrepender-se. As igrejas de Esmirna e de Filadélfia, porém, para as quais o Senhor elogiou, a exortação era que permanecessem firmes, tá? Mas todas elas também foram exortadas ou admoestadas, né? Com um teor de conselho, principalmente para Filadélfia e Esmirna, para que elas permanecessem firmes, tá bom? Cada carta conclui, nem sempre na mesma ordem, com uma exortação para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e com uma promessa de recompensa para o vencedor, isto é, aquele que prevalece por perseverar na causa de Cristo. A igreja de Éfeso, tá? Aí, antes de ler a igreja de Éfeso, a gente vai ver outra particularidade nas cartas, a promessa, né? Cristo começa, conhece as obras, relata as obras, tanto elogiando ou criticando, e depois ele faz promessa a todas, a que ele criticou e também a que ele elogiou e só exortou. Todas essas têm promessa, e a promessa sempre é ao que vencer, ao vencedor. E você vai olhar que a promessa, a recompensa para o vencedor é diferente para cada igreja, tá? Então, o que a gente deduz disso aqui? Cada um de nós teremos uma recompensa, mas as nossas recompensas não serão iguais de maneira nenhuma, mas se vencermos, seremos recompensados por alguém que é justo. É por isso que eu sempre aconselho os irmãos, não faça a obra de Deus esperando nada do homem, porque o homem, ele é injusto, né? Se eu for recompensar cada um dos irmãos aqui, talvez eu não recompensaria da maneira que vocês mereciam, né? Mas vocês podem ficar tranquilos, porque um dia vocês vão estar diante daquele que é justo e que julgará as nossas obras com justiça. Aquilo que o homem não valorizou, ele vai valorizar. Aquilo que o homem não viu, ele está vendo. Ele é aquele que conhece as nossas obras. Amém? A igreja de Éfeso é dito que retorne ao primeiro amor.
ou o seu candeeiro seria retirado do seu lugar. Lembre que candeeiro ou os cartiçais simboliza a igreja, tá? Então, eram as 7 igrejas da Ásia. Então, Cristo está dizendo, se eles não voltassem ao primeiro amor, não se arrependessem, eles seriam retirados do seu lugar. Punição que implica a morte da igreja, tá? Mesmo que não indique perda individual da salvação eterna. Aí vocês vão marcar agora. A igreja de Esmirna foi amavelmente incentivada a ser fiel até a morte. Era época de perseguição, era época de luta espiritual, e o incentivo, o conselho era que eles permanecessem fiéis, perdessem as suas próprias vidas para que pudessem ganhá-las. Tá? Aí vocês vão marcar outra resposta agora. As igrejas de Pérgamo e Tiatira foram advertidas com ternura a tomar cuidado com os falsos ensinos e as ações imorais. Marcaram? A igreja de Sardes é chamada a despertar e a completar seus atos de obediência. Aí não precisa marcar não, tá? Não tem mais marcação não. A igreja de Filadélfia, perseguida pela sinagoga local, recebe a promessa que a fé em Jesus lhe daria acesso ao reino eterno. Somente Cristo tem a chave de Davi, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Tá? Então, a igreja de Filadélfia é aquela que a gente ilustra e que mais se aproxima daquilo que é a igreja de Cristo, daquilo que Cristo quer que seja a sua igreja. E a igreja de Laodiceia recebe a ordem de não se enganar e de arrepender-se da sua mornidão. Tá? Esta igreja é uma igreja preocupante. Por quê, irmãos? Porque mornidão dá uma impressão daquilo que parece ser, mas não é. Tá? Tem aparência, mas não é autêntica, não é verdadeira. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que a gente precisa se atentar para ela, porque este é o plano do diabo, fazer com que a igreja de Cristo seja como a igreja de Laodiceia, porque é uma igreja que as pessoas mudam, mas não percebem que mudaram. É uma igreja em que as pessoas esfriam, mas não percebem que esfriaram, e entendem que está tudo bem, que está tudo normal, que está tudo tranquilo, que ele continua sendo crente, ele prega, ele ainda canta, né? Então, irmãos, tudo que o diabo quer nesta reta final da igreja é tirar da igreja o fervor, é tirar da igreja a espiritualidade,
é tirar da igreja o avivamento, é tirar da igreja a chama do Espírito Santo de Deus. Não se iluda. Ah, mas eu sou do meu jeitinho assim mesmo. Você precisa acender a chama. Essa chama é para todos nós. Ela precisa estar acesa em nossas vidas, tá? Então não se iluda que é normal, porque tem pessoas que acham é normal ouvir no culto não sentir nada. É normal ouvir ao culto e se eu sentir tá bom, se não sentir tá bom também. Cuidado, né? Estamos vivendo os últimos momentos e essa chama ela precisa estar acesa em nós. Amém? Não dá para ter meio termo nisso. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui a gente conclui. Alguém tem alguma dúvida? Essa primeira parte deu para esclarecer bem, irmãos? Tá? A gente ainda não pegou pontos críticos, não. A gente ainda vai pegar. Tá? Aqui é só uma introdução, tá? Do livro do Apocalipse. Então entenda que esse livro é Apocalipse e Escatologia. Então nessas duas aulas, essa de hoje e a da semana que vem, a gente vai estudar o que é o livro do Apocalipse. Aí depois a gente vai começar a estudar Escatologia, que é o estudo das coisas futuro ou daquilo que ainda vai acontecer, tá bom? Então, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos corrigir aí o questionário. Questão de número 6. Não faz parte das escolas principais de interpretação do Apocalipse. Responda para nós, irmã Josemira. B, os idealistas? Antes eu não posso perguntar para antes não. Rayane. C, é a C, irmã Josemira. Os arianistas. 7. Na ilha de Patmos, João escreve mensagem às igrejas de. Responda para nós, irmão Marcos. Letra A, correto. 8 é da prova. Foram advertidas com ternura a tomar cuidado com os falsos ensinos e as ações imorais. Responda para nós, Bia. B de bola. Correto. As igrejas de Pérgamo e Tiatira. Essa é da prova, tá bom? 9. Os futuristas entendem que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da igreja, partindo de João até o fim da presente era. Certo ou errado? Gabriel? Errado, por quê? São os historicistas, isso aí. 10. A igreja de Esmirna foi amavelmente incentivada a ser fiel até a morte. Certo ou errado, pastor Rafael? Certo, correto, irmãos. Então, irmãos, só para relembrar, já chegou a data, tá, irmãos, do pagamento do livro. Vai até o dia 10, tá bom? Então, até o dia 10 vocês podem estar realizando o pagamento pelo Pix. Hoje, dia 10 é sexta? É sexta. Até sexta-feira. Amém. Tá bom, não tem problema não. Tá na bênção. Vitória. Irmãos, vamos colocar de pé. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém? Vamos estar orando neste instante. Vou pedir que o jovem Gustavo esteja fazendo essa oração. Pastor Anderson vai estar impetrando a bênção apostólica. Amém. Querido eterno Deus, Pai querido e amado, Deus, nós queremos agradecer a Ti mais um dia, Senhor, conceder
Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua presença, da tua proteção. Deus. E Deus, ao final desse dia, nós estamos aqui sentados, Senhor, aprendendo um pouco mais da tua palavra, mais de quem o Senhor é, do teu caráter, Deus, querido, Deus amado, que nós venhamos assim como a igreja de Divina, com certeza, Deus, ter essa advertência própria de perseverar até o fim para garantirmos a nossa coroa, que é, Senhor Jesus, garantida da tua parte. Deus querido, Deus amado, que o Senhor vai abençoar a vida de cada um que está aqui, os que não puderam estar, que o Senhor vai abençoar de qual forma. É tudo que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Divino Espírito Santo, estejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém.